Esse é um tempo onde nós precisamos ter a compreensão de orar uns pelos outros. Eu tenho falado isso várias vezes. A necessidade que nós temos, não apenas dos irmãos que estão enfermos, dos irmãos que carecem de oração, mas orarmos. Ore pela sua casa, ore pelos seus filhos, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore por aquilo que Deus tem te confiado como trabalho. Ore pelo lugar de onde você tira o seu sustento, a equipe com quem você trabalha. Ore pelos seus vizinhos. Ore pelo seu meio. Nós precisamos entender que nós estamos inseridos no meio. E esse meio também faz parte do projeto de Deus para nós. Amém? Amém? Eu preciso terminar o arrependimento no Novo Testamento. Mas essa semana eu me peguei pensando sobre algumas coisas. Acerca de como às vezes a gente não tem a noção clara e exata do que significa dizermos uns aos outros que somos filhos de Deus, que somos igreja dele, corpo dele, família dele, participantes da sua vida, ou que cremos em Jesus. Ou de termos a compreensão de que nascemos de novo, conforme o texto nos ensina. E como isso tem a ver com a nossa compreensão de adoração. Quando nós expusemos aqui alguns meses atrás a tão grande salvação, o que faremos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Então nós começamos a expor Cristo em vós, a esperança da glória, porque Ele é tudo em todos. Lembram? Abrimos o texto a partir daí. E fomos vários domingos, vários encontros. As lives que estão gravadas, nós temos muitos, talvez 4 ou 5 ministrações sobre Efésios capítulo 1. Talvez o elemento mais imprescindível da nossa compreensão na adoração e na salvação seja entender que a nossa salvação hoje, o fato de dizermos que cremos em Jesus e crermos que nascemos de novo pela operação da graça, do Espírito e do Evangelho de Jesus, isso está intimamente ligado com o fato de Ele nos ter escolhido antes da fundação do mundo. Aí você pode dizer, eu não sou calvinista, não interessa o que você é. O texto diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo e predestinados para sermos filhos por adoção. Pior, o texto vai além. Ele diz que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes que tudo existisse, inclusive nós mesmos. Eu gostaria de provocar vocês nessa semana para que nós pudéssemos pensar sobre isso. Eu não sei se nós abriremos o texto sobre isso novamente. A sua existência. A salvação não é a graça de Deus para garantir a sua existência. Você não existe para ser dele. Você existe porque você é dele. Entendem a diferença? A minha e a sua existência, se somos de fato nascidos de novo e filhos de Deus,
O fato de existirmos neste tempo, de encaminhar, todas as coisas encaminharem para que eu e você sejamos, eu e você nesse tempo, tudo isso tem a ver com o fato dele nos ter escolhido antes que qualquer coisa fosse coisa e antes que tempo fosse tempo. E às vezes a gente enxerga a graça de Deus como uma ação que corrige a minha existência. Na verdade, a graça de Deus é a causa da nossa existência. Ele não nos salvou porque nós existimos. Nós existimos. Ele nos elegeu. Se a gente começar a compreender isso. Como diz o ditado popular, cara de Deus. Se a gente começar a entender isso. Que a minha existência e a sua existência estão conectadas com o fato de Deus nos escolher para ser companhia eterna dele. Isso muda três coisas. Isso muda nosso conceito do que é existir. Segundo, isso acaba com todas as possibilidades de vivermos em resistência, em rejeição, em não aceitação, em baixa autoestima e companhia limitada. Porque como eu posso viver? Me achando rejeitado por situação ou por uma circunstância, porque eu também já sofri rejeição. Como isso pode me afetar de tal forma se a minha existência tem a ver com o fato de eu ter sido escolhido por Deus, o Deus eterno, para ser dele e viver com ele eternamente? Quem são os outros para dizer o que eu valho ou o que eu não valho? Quem são os outros para atingirem quem eu sou ou quem eu não sou? Muda a nossa concepção de existência. Muda nosso conceito a nosso respeito. Sabe qual é a terceira coisa que isso faz? Muda a nossa esperança por certeza. Eu sei que muitos de nós ainda vivem aquela esperança duvidosa. Sim, eu luto para que quando Jesus vier eu seja a companhia eterna dele. Eu quero acreditar nisso, mas eu olho para a minha vida, meu Deus, estou desesperado, não dou conta. Vocês gostariam que a gente abrisse isso um pouquinho mais profundamente nos próximos dias? Não. Levantem a mão para eu ver. Porque alguns têm medo dessas coisas. Eu acho que valeria a pena. Vamos ver o que está para frente aí para ver como que a gente abre isso. Mas eu queria provocar vocês com relação a isso. Quantas chances você teve na vida de ser você? Uma relação íntima entre você e o seu pai, entre seu pai e sua mãe, com milhões de sementes, sendo que desses milhões, talvez uma dezena de milhares, num só momento, com mais de 1000 chances de dentro daquele ambiente, mais de 1000 chances de dentro daquele ambiente, qualquer uma das sementes fecundar, mas foi apenas uma que te fez exatamente quem você é, para que você fosse aquilo que Deus te elegeu
para ser. Eita, Lelê. Estão entendendo o que eu quero dizer? Tá claro? Ou eu viajei e vocês não me acompanharam? Ele diz que eu e você fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E Cristo em vós é a esperança da glória. Então era comigo e com você. Se nascemos de novo, era a gente. Qual outra chance de você ser você e eu ser eu, senão apenas uma? Nessa uma, Ele nos fez existir para cumprir o nosso propósito. Cara, isso não é viagem. Isso é evangelho. Entendem o que eu quero dizer? Quando nós estamos expondo a necessidade de renunciar ao pecado e de dizer não para ele, um dos recursos que nós temos recebido de Deus é a compreensão acerca do arrependimento. E aí nós trouxemos, nos nossos encontros, os termos utilizados no Antigo Testamento. Todos eles implicavam em identificar arrependimento como voltar-se para Deus. Deixar os caminhos, deixar a ida, deixar para onde você ia e voltar-se para Deus. Então a ideia de arrependimento na primeira aliança é a ideia de voltar. De convergir. Deixe o homem maligno os seus caminhos. Deixe o homem ímpio os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Volte-se para o Senhor. Na nova aliança nós vamos encontrar isso aplicado ao coração da gente. Porque o arrependimento no Novo Testamento ele é composto por 3 termos que estão intimamente conectados e que mostram como esse arrependimento se processa dentro de nós. A primeira palavra é um verbo, o verbo metanoeo, que significa mudança de forma de pensar. Abrimos isso 4 domingos atrás. 4:3. Lá. Abrimos na semana passada, segundo termo, mais especificamente, metamelomai, também é um verbo que mostra segundo passo no processo de arrependimento. Tem a ver com a mudança de coração. Como você pensa, como você sente. E hoje nós vamos abrir o terceiro termo. Esses termos foram apresentados por A.W. Pink, talvez um dos expositores bíblicos mais consistentes que tivemos. No final do século retrasado e o início do século passado. Ele diz o seguinte, prestem atenção. O Novo Testamento usa 3 palavras gregas que apresentam diferentes fases do arrependimento. As 3 mudanças precisam ocorrer juntas para que haja o verdadeiro arrependimento. Muitos experimentam uma mudança de mentalidade. São instruídos e sabem melhor, mas continuam a ofender a Deus por meio dos seus pecados. Alguns são até exercitados em sua consciência e em seu coração, mas continuam no pecado.
Alguns melhoram os seus caminhos, mas não por amor a Deus e ódio ao pecado. Alguns têm a mente informada e o coração inquieto e nunca mudam a sua vida. Então esses três conceitos precisam andar juntos. Metanoio muda a mente. Metamelomai muda o coração. Metanoia muda a vida. Arrependimento implica mudança de vida, não apenas de conceito. Falei para Pedro, por que a gente está falando baixo? Me lembro, o telefone tocou na casa de uma família. O menininho atendeu. Aí a pessoa falou, alô, eu gostaria de falar com fulano de tal. Aí, pode. Por que não pode? Está ocupado. Aí falou, mas tem alguma outra pessoa adulta na casa? Disse, tem. Quem? Minha tia. Ela pode atender o telefone? Por quê? Ocupado. Ele perguntou por mais umas 3 ou 4 pessoas que estavam na casa e o menininho sempre respondia, pode, está ocupado. O cara perguntou, o que eles estão fazendo? Está todo mundo me procurando. Está igual o Pedro aqui, por que nós estamos falando baixo, né? A mudança de coração e a mudança de mente, eles precisam nos conduzir à mudança de vida. Porque se a nossa maneira de viver não mudar, não adianta. E aí vem uma dica interessante, é mudar sempre, por preciso. Porque o arrependimento, ele é provisão para nos livrar do pecado. Estão entendendo? Essa palavra, metanoia, ela está em 2 Coríntios capítulo 7. Vamos abrir o texto? O apóstolo Paulo estava escrevendo uma segunda carta aos irmãos de Corinto e ele já tinha dado algumas orientações muito duras à igreja de Corinto na primeira carta. É interessante que alguns irmãos, às vezes, a gente às vezes abre o texto e alguns dos nossos irmãos, eles não percebem, quando eu digo outros irmãos, o quanto as orientações do apóstolo Paulo à igreja de Corinto eram instruções de correção. Ele precisou falar sobre dons espirituais, porque a coisa estava meio fora do controle. Ele precisou instruir como os dons funcionavam. Ele precisou dizer, olha, se você tem o dom assim, você tem que operar assim. Se você recebeu o dom, é assim que ele acontece. As cartas eram para corrigir estas coisas. Para essas realidades de compreensão. E aos Coríntios, na segunda carta, ele vai dizer, agora, 9, 2 Coríntios 7, 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para a metanoia. Ele diz, vocês foram contristados, vocês foram entristecidos, mas vocês não foram entristecidos sem razão.
Esse entristecimento trouxe a vocês o quê? Arrependimento, mudança de vida. Repitam comigo, mudança de vida. Mudança de vida. Fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera a mudança de vida para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então ele está dizendo que ele agradece a Deus e ele se alegra porque aquilo que ele fez de correção, por mais que tenha trazido aos irmãos de Corinto tristeza, trouxe a eles mudança de vida. Eu sei mais ou menos o que o apóstolo Paulo está sentindo. Porque a gente vai apertando algumas tarraxas. E alguns vão se perguntando, vai falar de pecado de novo? Vai falar de arrependimento outra vez? Não aguento mais. Muda de vida, paro de falar. Enquanto a gente não mudar de vida, precisamos instruir. Mesmo que isso traga tristeza. Mesmo que isso contriste o seu coração. Isso é frio, Jonaí? Está muito frio? Pedrinho, baixa alguns aqui. Você está comendo, Pedrinho, na hora da palavra? Por que você está comendo e eu não estou? Uma boa pergunta, hein? Eu não vi o iFood chegar aí no fundo? Ah, trouxeram de casa a marmita. Muito bom. Entendem o meu coração? Por mais que eu entenda que isso vai contristar, por mais que eu entenda que isso às vezes incomoda, ouvir novamente, bater novamente nas mesmas coisas, tratar novamente as mesmas situações. Espero em Deus que essa tristeza traga para nós mudança de vida para a salvação. Esse é o termo que está aqui. Semana passada, ao terminar a palavra, eu dei a vocês 2 exemplos. Eu antecipei a questão, né? Do termo metanoia. 2 momentos e 2 encontros de Jesus com pessoas onde a ideia de metanoia estava presente, mudança de vida. A primeira, abra sua Bíblia comigo, por favor, em João capítulo 8. Começando no 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Essa é a primeira questão do texto. Uma mulher pode adulterar sozinha? Se ela foi apanhada em adultério, aonde estava o adúltero? Porque a adúltera estava lá. Então esses homens a puseram no meio e perguntaram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Observem que ela foi pega em ato flagrante. Ora, se ela estava em ato flagrante, alguém foi flagrado com ela. Onde ele estava? Subiu.
E eles fazem uma pergunta capciosa, e eles dizem: na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, testando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como eles insistiram, perguntando-lhe, Jesus se levantou e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Eu gosto demais dessa versão aqui. Porque a maneira como Jesus constrói a argumentação é muito próxima ao texto original. Ele não pergunta quem pecou ou quem não pecou. Ele não pergunta quem está pecando. A pergunta é muito clara. Aquele que entre vós está sem pecado. Aquele que pode dizer de si mesmo: eu não tenho pecados. Entendem isso? Este é o primeiro momento onde a gente pode dizer assim: que coisa preciosa é a graça, né? Eu não posso dizer que não tenho pecado. E essa graça continua insistindo, trabalhando comigo, me conduzindo a Jesus. Jesus disse isso e tornou a inclinar-se e continuou a escrever no chão, terra. Quando ouviram isto, movidos pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, levantando-se Jesus e não vendo mais ninguém do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Coisa linda, né? Jesus chega para uma mulher, pega em ato flagrante de adultério e diz: olha, todos têm pecado. Então está todo mundo na mesma barcaça. Você está tranquila. Eu também não condeno. Beleza? Acabou a história? Não. Ela disse para Jesus: ninguém, Senhor, me condenou. Ele disse: eu também não te condeno. Mas ele diz uma coisa que tem tudo a ver com metanoia. Vá. E não peques mais. Eu acho muito interessante o comentário de Strong acerca deste texto, na parte em que ele faz a exegese. Ele diz que o que Jesus disse hoje para nós seria: vá e não faça outra vez. Metanoia implica a nossa consciência de mudar de mente, mudar de coração, mas também de não fazer. Entenderam? Muda a mente, muda o coração, mas muda principalmente a atitude. Segunda pessoa que Jesus se encontrou que tem algo muito interessante relacionado à metanoia foi Zaqueu. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19.
Até brinquei na semana passada com a música, né? Como Zaqueu. Tem um monte de coisinhas que não está no texto, que inverte as ordens das coisas e vira sucesso no Brasil todo. Vira uma oração no final dos cultos. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Conceito de metanoia que Zaqueu compreendeu não está na música. Porque na música devia dizer assim: vou devolver 4 vezes mais a todo aquele que eu roubei. Aquilo que eu tirei, agora devolverei. Mas disso a música não fala. Da coisa mais impressionante do encontro de Jesus com Zaqueu, que é a mudança de vida dele, quando ele recebe Jesus em sua casa. Quando pelo fato de Jesus estar na casa dele, se você quiser ler o texto depois com calma, leia aí 19 até o verso 10. Quando começam as murmurações, no verso 7, e vendo isto, murmuravam dizendo, quem murmuravam? Hã? Quem murmuravam? Todos aqueles que andavam com Jesus ali. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus porque tinha uma multidão com ele. Quando Jesus diz para ele, hoje eu vou ficar em sua casa, e Jesus entra na casa de um homem que era cobrador de impostos, desonesto e ladrão, o que o povo fez? E Jesusinho, sem vergonha, vai entrar na casa do ladrão. Quando o ladrão, que era Zaqueu, ouve isso, ele não diz assim, e aí Jesus, ouviu o que eles estão falando aí? O que Zaqueu faz? Zaqueu se levanta no verso 8 e diz ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos que precisam metade do que eu tenho. E daqueles que eu defraudei, de quem eu roubei, a quem eu prejudiquei, eu vou restituir 4 vezes mais. Arrependimento é uma mudança e implica em restituição. Essa é outra música que fez muito sucesso aí, né? Restituo, eu quero de volta o que é meu. Só que era uma reivindicação para Deus. Prestem atenção. Metanoia é uma mudança de vida que inclui restituição. E quando nós ofendemos o Senhor, nós também precisamos entender que uma mudança de vida implica em restituir a ofensa que fizemos. Como? O apóstolo Paulo diz, que darei ao Senhor todos os benefícios que me tem feito. Ele fala isso mais ou menos assim, reportando-se ao Salmo, ao salmista. Tomarei o cálice da salvação e bendirei ao Senhor Jesus. Impressionante, né?
Zaqueu não precisou que ninguém dissesse para ele o que ele tinha que fazer. Mudar de vida implicava em abrir mão do que ele ganhou ilicitamente, restituir aquilo que ele tirou dos outros. Ninguém precisou dizer isso para ele. Isso resultou da sua consciência de quem ele havia deixado de ser e do que ele queria ser. Está claro? Talvez o que mais se aproxime das orientações no Novo Testamento acerca do que está escrito seja a orientação do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 4. Vamos abrir? O apóstolo Paulo vai começar a falar, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele vai começar a tocar em algumas questões. Não vai dar para a gente expor o texto, vai nem coçar, mas a gente vai começar fazendo uma leitura. O texto completo está de 17 a 32, versos 17 a 32. Olhem o que significa literalmente metanoia. Por isso testifico no Senhor que não andeis mais como andam os outros gentios, com uma mente vã, entenebrecidos, sem clareza e separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Os quais, ele está se referindo a quem? Aos outros gentios. Havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Reparem que não é aprender de Cristo, é aprender Cristo. Porque todo aquele que é nascido de novo é semelhante a Ele. Jesus em nós não é uma força e nem um poder, é uma identidade. Não é uma entidade, é uma identidade. Ele disse: vocês não aprenderam Cristo assim. E ele vai dizer no 21, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. E aí ele vai começar a explicar o que é metanoia. Quanto ao trato passado, que vocês se despojem do que é o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Metanoia, ou metanoio, muda a mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Metamelomai, muda o quê? A forma de sentir. Então agora é verdade, justiça e santidade. E qual vai resultar, ou o que vai resultar disso? Mudança de atitude. O que ele vai dizer logo a seguir? Portanto, afastem-se da mentira. Estão comigo aí? Falem a verdade cada um com o seu próximo, porque vocês são membros uns dos outros. A palavra mentira aqui, ela é um termo grego interessante,
a ideia é de colocar para longe, de afastar qualquer tipo de falsidade, tudo aquilo que se opõe à verdade. Albert Barnes, quando trabalha essa exposição aqui, verso 25 de Efésios, ele diz que falar a verdade e deixar a mentira significa inclusive deixar as meias verdades. Porque nós já temos um conceito interessante que toda meia verdade é uma mentira completa. Então ele diz: coloquem longe de vocês todo tipo de falsidade. Tudo aquilo que não é verdadeiro. Ele vai dizer: irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E ele usa dois termos para ira. Primeiro ele diz irai-vos, e a ideia ali significa a ira provocada, a raiva, aquela reação de explosão. Mas ele disse: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E aí ele já trata da expressão cólera, ira intensa, ódio. Aquilo que você explode, você guarda. Por isso ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, você explode, mas solta. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não guarde isso como cólera, como amargura, como ressentimento, como ódio para o dia seguinte. É interessante como o apóstolo Paulo conhece muito bem a nossa estrutura. Parafraseando Jesus, eu vou dizer: quem nunca se irou, atire a primeira pedra. Quem não sabe o que é ira? Raiva, indignação por alguma coisa. Mas a orientação que ele diz é: irai-vos e não pequeis. Não deixe que essa ira continue guardada, que ela vire rancor, que ela se transforme em indignação, em cólera, em ódio. Tem uma outra palavrinha que entra aqui: ressentimento, que nada mais é do que amargura. Ira guardada vira amargura. Então ele está dizendo: se muda a mente e muda o coração, tem que começar a mudar a forma de agir, tem que começar a vigiar a maneira de viver, se afastando da falsidade, irando-se até, mas não deixando que a ira se torne em amargura, que a ira se torne em cólera, que aquilo se torne uma marcação, ódio, ressentimento. Entendem como ele vai nos dando dicas de como a vida deve mudar? Metanoia está descrito aqui. Ele vai dizer: não deis lugar ao diabo. A expressão interessante, ele diz: não dê espaço, não dê oportunidade, não dê ocasião. O termo grego é exatamente isso. Não dá brecha. Não brinca com ele, porque ele não está brincando com você. Ele vai dizer: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que você tenha o que repartir. Oi, meu amigão. As expressões utilizadas pelo apóstolo Paulo é interessante. A palavra traduzida por furto, ela tem no sentido estrito a ideia de extrair alguma coisa que é do outro. Mas ela tem no sentido mais amplo a ideia de você se apropriar ou se beneficiar daquilo que não é seu. Toda vez que você se utiliza de algo que você sabe que não é seu. Olha que nesse mundo moderno a gente tem um monte de chance de fazer isso, né? TV que a gente usa e não paga, internet que a gente paga. Por aí vai. São tantas facilidades, né? Você baixa um programinha no seu celular, em qualquer lugar que você chega, você rouba o Wi-Fi. Ah, qual o problema?
Caras têm um monte de dinheiro. É seu? É seu? Opa! São coisas pequenas que vão nos corrompendo de dentro para fora. E você diz assim: furtar? Nunca furtei. Nunca mexi no que é de ninguém, graças a Deus. Mas aí nas pequenas coisas você usurpa. Toda vez que você tem a chance de cobrar a mais, mesmo sabendo que não é justo, você cobra. Você mede os seus clientes pela roupa que ele veste, pelo carro que ele anda, porque para o Jamaica seria preço, mas se for para alguém que vem com um sapato importado, um terno, carro importado, eu vou cobrar 2 vezes mais. Não interessa se meu trabalho não vale. Quem tem preço no meu trabalho sou eu. Cobre o que é justo. Porque isso vai fazendo a gente corromper os sentidos. E a gente vai normalizando aquilo que não se normaliza. Entendem o que eu estou dizendo? Não é nem pelos valores. É pelo caráter. Esse não tem preço. Quem me chamou? Dá para continuar um pouquinho mais? Temos 8 minutos para as 9. Vamos mandar um pouquinho mais? Essa questão do furto, essa questão de usar o que não é seu, é uma coisa que a gente tem que vigiar com olhos muito sérios, com um crivo muito alto. Porque são pequenas coisinhas que vão nos amortizando, a gente vai ficando dormente, a gente já não vai sentindo mais. E quando a gente se vê, o mesmo que motiva a gente a ter pequenas vantagens em pequenas coisas, é o que vai motivar a gente a ter grandes vantagens em grandes coisas. Desculpem o ditado popular, mas o que faz o ladrão é a ocasião. Aquele que tem coragem de mexer no que não é seu, por 10, tendo as condições devidas, mexerá por 1.000, por 10.000, 100.000. Basta ter a ocasião. Então, metanoia, mudança de atitude, começa com essas coisas que a gente considera às vezes pequenas, mas que vão deformando o nosso caráter, vão tornando dormentes a nossa percepção do pecado. E a gente vai convivendo com isso naturalmente. Nunca adulterei, graças a Deus. Mas quando passa aquelas imagens, porcaria de mulher sem roupa na internet, você vai se acostumando. Você vai se acostumando. E aí passa a ser natural. E aí não te incomoda mais. E aí falta só a ocasião. Estão entendendo o que eu quero dizer? O verso seguinte, o apóstolo Paulo vai tratar da forma como a gente fala. E alguns acham que ele está tratando só dos palavrões, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação.
ele já vai deixar claro o que ele considera torpe. A palavra torpe aqui é aquilo que está putrefado, podre, corrompido, impróprio. E não trata apenas de palavrões, de xingamentos, mas de todo tipo de palavra destrutiva, prejudicial, que contrasta com aquilo que é bom e que traz edificação. Então o parâmetro é: cale-se quando não tiver o que falar para edificar. Não é só o palavrão. Às vezes eu não falo nenhum palavrão. Às vezes eu fico irritado, mas eu consigo não falar nenhum palavrão. Mas aquilo que eu murmuro depois, aquilo que eu destruo depois com o que eu falo, aquilo que eu reclamo, aquilo que eu ofendo, aquilo que eu critico, aquilo que eu esculhambo, aquilo que eu deprecio, com o que eu falo, é tão torpe quanto o pior dos palavrões. Porque torpe é aquilo que não causa, não traz, não provoca, não produz edificação. Então ele diz: cuidado com o que você fala. Com o que você fala, sendo sempre a verdade. Com o que você fala, sabendo que aquilo que você fala deve edificar. Não vai ajudar? Não vai cooperar? Não vai edificar? Fica quieto. Sei que é difícil. Mas a gente vai se acostumando e achando que é tão natural. Não, mas eu só estou emitindo a minha opinião. Tem uma infeliz, um negócio que se inventaram aí, que é uma tal de crítica construtiva. Eu quero que a crítica construtiva ache o caminho do inferno. Porque esse papo de crítica construtiva é a desculpa perfeita para eu dizer tudo aquilo que eu penso, achando que o outro tem que ouvir isso porque eu sou construtivo, mesmo que aquilo que eu esteja falando seja destrutivo. Você não pode medir a minha intenção. Então eu estou criticando porque eu quero o seu bem. Então eu te esculhambo porque eu quero o seu bem. Isso é papo furado. Não me venha com essa desculpa esfarrapada que crítica é crítica. E se você for criticar, seja cuidadoso. Você tem direito a criticar. Mas não achar que esculhambando o outro porque você guarda uma boa motivação. Opa! Cuidado. Tem muita gente confundindo crítica construtiva com falta de educação. Com mania de dizer o que quer, a hora que quer, porque eu quero. Quem manda na minha boca. Ela é minha, eu digo o que eu quiser, a hora que eu quiser. Não tem nada a ver com crítica construtiva. Isso tem a ver com orgulho e com palavra torpe. Esculhambar pode ser com as melhores das intenções, mas o que você fez estará esculhambado. Pense nos efeitos, não nas intenções. Porque o que mede o que você faz é aquilo que causa, não aquilo que você gostaria que causasse. Eu vou repetir. Pense nas consequências, não nas intenções. Porque você será medido por aquilo que você causa, não por aquilo que você gostaria de causar. Eu gostaria de meter o pau e a pessoa dizer assim: ai, muito obrigado, você está me ajudando. Mas quando você esculhamba, o que você esculhambou fica esculhambado. Onde está a construtiva? Como que você pode dizer que alguma coisa que você esculhambou pode ser construtivo? Está entendendo por que eu preparei vocês hoje para ouvir sobre serem contristados? E a gente ser contristado, porque a gente começa a mexer em coisinhas que são mais embaixo ali, do dia a dia.
Estão nas murmurações do nosso dia a dia, nas insatisfações do nosso dia a dia. Muitas das nossas palavras torpes, elas são entorpecidas, elas são apodrecidas, porque elas já estão guardadas pela ofensa, pela amargura. E eu esculhambo porque eu estou ofendido, mas eu me escondo atrás da crítica construtiva. Eu quero ser o melhor. Na verdade, eu quero só esculhambar, mas eu digo que eu quero o melhor. Eu estou falando porque eu quero o seu bem. Aí eu arrebento a pessoa porque eu quero o bem dela. Me explica a conta. Porque o que causa foi causado. A dor, a ofensa, a esculhambação. Cata o saco de pena que eu quero ver. As palavras são como penas soltas no alto do monte num dia de ventania. Recolhe as penas que eu quero ver. Vai lá e diz que foi sem querer. Tem uma última coisa sobre a nossa boca que nós temos que ter muito cuidado. E olha, isso que eu estou falando com você está doendo em mim, porque eu sou falastrão. Eu sou reclamão. Eu sou murmurão. Eu sou tipo Mandi na linha. Igualzinho. Eu sei que isso está me doendo. Eu estou falando para mim. Não pense que eu estou dando lição de moral em ninguém. Eu estou esfregando a minha ferida. Está sangrando se vocês não estão vendo. Porque eu sou um bom sanguíneo. Eu me escondo atrás da argumentação. Isso não tem nada a ver com mudança de mente, de coração e de vida. Tem a ver com orgulho. Quero dar o troco na hora certa. Eu quero que a pessoa sinta direitinho aquilo que ela me fez passar. Que eu vou argumentar com todo jeitinho. Para que ela seja constrangida de tal forma. Que quando eu sentir que ela está constrangida. Eu sou terrível. Está me doendo em mim. Está aqui, minhas feridas estão sangrando. Não. O temperamento não muda, mas ele pode ser lapidado. Não há mudança de temperamento, mas entra a paciência. Não há mudança de temperamento, mas entra o temor do Senhor por aquilo que eu digo. Não entra a paciência, mas entra o perdão. Porque a maioria das vezes que nós sanguíneos retrucamos é porque nós estamos ofendidos. Então há uma série de coisas que o Espírito Santo nos dá, que são ferramentas para que a gente controle o temperamento. Assim como também ele dá alegria e paz para aqueles que são melancólicos, que às vezes são tão acostumados com a tristeza, são tão acostumados a se sentir inferiores. Às vezes recebem uma palavra dessa de esculhambação, precisa se apegar no Espírito e entender que não é assim que o Espírito te vê. Você aprender a se ver com olhos diferentes. A não se medir por aquilo que você ouve, mas por quem você sabe que você é. Há uma série de implicações nisso. Está tratando por alto. Acabou o tempo, né? Acho que a gente vai parar. Mas antes, tem uma orientação do apóstolo Paulo no verso 30. Ele diz: não entristeçam o Espírito Santo. Vocês foram selados por Ele para o dia da redenção. Vocês receberam Ele como uma marca de que vocês são propriedade de Deus. Então não ofendam Ele, não entristeçam Ele. A palavra utilizada pelo apóstolo Paulo aqui dá a ideia de causar pesar, afetar com tristeza, ofender. Quando a gente faz isso, a gente ofende aquele que luta para fazer Jesus viver em nós, luta para fazer a vida dele em nós.
luta para nos dar a identidade dele. Não desiste nunca. O Espírito Santo não desiste nunca. Você pode acabar de pecar, ele vai estar lá catucando tua memória, vai ter o teu coração e vai dizendo assim, volta. Você não pode ficar aí, volta. Aí a gente tem aquela história assim, lá vou eu pedir perdão de novo pelo mesmo pecado. Ai, que vergonha. E o Espírito está lá, pede, vai lá, não se entrega, não tem, volta. Ele não desiste de nós. Ele é o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Ele é um poder de vida. E toda vez que o pecado e a morte baterem à nossa porta, ele vai lutar para nos trazer de volta à vida. Amém? Tudo que eu tenho ministrado aqui não são palavras de peso, são palavras de graça. Porque nós temos recebido o Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança. E ele opera em nós para que sejamos parecidos com Jesus. Se eu estivesse falando a pessoas que não têm condição de mudança, seria uma palavra de desânimo. Mas eu estou falando em pleno momento de graça, onde mais do que nunca a graça nos está manifestada em Jesus. E nós podemos voltar para Ele, pelo poder do Espírito Santo, e mudar a nossa vida, nossa mente, nosso coração, nossa maneira de agir. Vamos fazer o seguinte, eu não vou voltar aqui semana que vem não. Tem apenas mais 2 coisas que o apóstolo Paulo trata. Estão na mesma categoria que trata dos relacionamentos. Amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia. Tudo isso tem a ver com a maneira como nos relacionamos com as outras pessoas. Os termos são amargura, o que se refere à mágoa, ao ressentimento e aquilo que você guarda como ofensa. A ira ou a fúria, uma emoção intensa que leva você a revidar, a querer se vingar, a atingir o outro. Gritaria tem a ver com conflitos, agressões, discussões e trocas de ofensa. Blasfêmia tem a ver com a difamação e ao insulto depreciativo às outras pessoas. Cuidado. Nós daremos conta de toda a palavra que sai da nossa boca. Nenhuma palavra frívola possa parecer sem importância. Até essas nós daremos conta. Então são nessas pequenas coisas que o pecado vai chegando e vai ficando. E a gente vai se acostumando com ele, porque a gente complica. É o meu jeito, é a minha forma. Mas também o que a pessoa merece. E a gente vai se juntando com essa imundície, sabe? Vai acostumando a viver nesse chiqueiro. E isso vai adentrando a gente, tornando a gente como os outros gentios, entenebrecidos e separados da vida de Deus. Metanoia é a capacidade de perceber essas coisas e lutar contra isso dia a dia. Todo dia. Muitas vezes por dia. Vou repetir. Capacidade de identificar essas coisas e lutar contra isso. Todo dia e muitas vezes no mesmo dia, se for preciso. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas a nossa principal luta é contra o pecado. E acerca disso o apóstolo Paulo disse, vocês ainda não resistiram até o sangue na luta contra o pecado. Na verdade, o autor de Hebreus. Então nós temos que entender que o chamado à metanoia é a nossa resistência para lutarmos contra o pecado, resistindo contra ele nas coisas que começamos a identificar. Alguns meses atrás, os irmãos receberam uma lista com as obras da carne. Poucas vezes eu falei sobre isso. Em 5 versões diferentes. Todas essas manifestações pelas quais temos que lutar estão listadas lá. Você não vai poder dizer para o Senhor assim, disso aqui eu não sabia. Está lá. Em 5 versões diferentes, para não ficar dúvida para ninguém do que é que o texto está falando. Não quero que ninguém levante a mão e ninguém se manifeste, mas quantos já leram? Fica aí na tua mente. Quantos já foram lá e leram pelo menos uma vez aqueles 20 textos? Está disponibilizado aí nos grupos.
Vou fazer um favor a vocês. Pedro, disponibiliza de novo hoje. No dia daqui. E em todos os nossos grupos. Nós fizemos uma listagem de todas as manifestações das obras da carne listadas no Novo Testamento. Todas elas. Mateus a Apocalipse. Se eu não me engano, foram 21 textos. Eu tive o cuidado de transcrever, isso foi um material que nós recebemos do pastor Silas, eu só preparei ele em outras versões, em 5 versões diferentes, para que não houvesse nenhuma dúvida acerca do que se está sendo dito. De a que diz respeito àquela obra da carne. Porque às vezes tem umas tal de chocarrice, parvoíce, não vos mordais uns aos outros, que a gente fica pensando, nossa, que negócio é esse? Né? E aí as múltiplas versões vão mostrando sobre a que diz respeito aquilo ali. É contra essas coisas que nós temos que lutar. E metanoia significa atitude de mudança. Mudar de vida nestas coisas que nós precisamos. Porque nós temos a graça do Senhor que nos escolheu. E nós temos o Espírito Santo que vive em nós e nos capacita para viver assim. Ah, você está falando coisas críticas ao meu respeito. Não. Nós estamos expondo as coisas como elas devem ser. Se tem alguma ferida machucada nessa noite, pode ter certeza que é a minha. E se você pensa que alguém está de carapuça, eu estou enfiado nela até os dedos dos pés. Isso é o que nos faz igreja. Cuidarmos uns dos outros e caminharmos uns com os outros. A orientação que o apóstolo Paulo nos dá, deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Para aquilo que nós fomos chamados. E para que nós fomos chamados? Para sermos companhia eterna de Deus. Amém? Não vamos voltar nesse assunto mais. Fechou-se hoje.